Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, né? E o assunto de hoje pode ser um pouco polêmico dependendo da situação, mas a gente conversando aí durante a semana surgiu esse assunto, então a gente falou, pô, vamos conversar um pouquinho sobre isso, que pode trazer algumas reflexões bacanas, que é uma questão que envolve muita reflexão, na minha opinião, e é difícil até trazer se é o certo, se é o errado, enfim. Mas a gente resolveu trazer esse assunto aqui pro vídeo pra gente conversar sobre, né? Então, antes de trazer sobre o que seria esse vídeo, eu gostaria aí que o Alan e o Alberto se apresentassem novamente, esses dois trouxões, e aí a gente já dá continuidade no assunto. Boa, rapaziada. Boa tarde, boa noite, bom dia, como diz o Matheus, né? Eu não sei quais horários vocês vão estar assistindo a gente aí, mas é pra dizer sobre mais um assunto sem rascunho aqui da gente. Como o Matheus falou, a gente estava conversando durante a semana aí sobre vários assuntos e um deles eu achei interessante junto com o Roberto. E a gente vai estar conversando aqui com vocês e querendo saber de vocês sempre a opinião. Demorou? Vai você aí, Cô. Fala pessoal, legal estar com vocês aí mais uma vez, trocando essa ideia. O papo aí vai ser muito bom também. E fala galera também que tá assistindo, né? Não esqueça aí de dar um like, de se inscrever. Então bora para mais um papo. Bom, é isso aí, pessoal. E aí, vamos lá. Basicamente, o assunto provavelmente vai ser colocado ali na thumb ou no título, então vocês já sabem, né? Se um erro justifica o outro. Mas eu vou trazer um cenário hipotético, um cenário que talvez seja específico demais, mas foi uma coisa que eu trouxe só para elucidar o tema, tá? E dentro desse tema de que um erro justifica o outro, cabe muitas situações, mas muitas situações. A princípio, a gente vai entrar numa camada menos polêmica, numa camada um pouco mais tranquila, digamos assim, tá? Mas, basicamente, é o seguinte, vamos supor que uma pessoa que trabalhou com você, tá? Você conhece essa pessoa e você sabe que ela já foi mau caráter com outras pessoas que trabalhavam com você, tá? E você tem isso de forma comprovada, você realmente sabe que é uma pessoa que agiu de forma totalmente errada e de forma mau caráter, a fim de prejudicar outras pessoas, tá? Não convém aqui a situação, mas é isso. Não foi feito nada de errado com relação a ela, mas ela errou com os outros. Depois de um tempo, essa pessoa, por qualquer motivo que seja, ela pede a sua ajuda, né? Qualquer seja o motivo, mas ela pede a sua ajuda. Eu tô falando de uma forma muito ampla aqui, tá? Mas é mais para gerar uma conversa. Você, sabendo que aquela pessoa é mau caráter, que ela já fez um mal, não para você diretamente, mas para pessoas que trabalharam com você, e é uma certeza isso, não é uma suposição. Você sabe que ela fez um mal e que ela foi mau caráter. Você ajudaria essa pessoa? Vamos ser até um pouco mais específico, acabei sendo muito generalista, mas vamos supor, você tem uma vaga na sua equipe, certo? E aquela pessoa precisa de um emprego. Você daria esse emprego para essa pessoa? Mesmo sabendo que ela agiu de forma de mau caráter ali com outras pessoas? Não com você, mas com outras. Bom, vou deixar aí primeiro o Roberto e o Alan começarem a falar aí sobre isso. Boa. Cara, nessa situação aí que você comentou especificamente, né? Acho que primeiro seria bacana entender, né? Se essa pessoa realmente fez esse mal, né? Às vezes tem muito diz que me diz, mas, comprovando que a pessoa agiu de forma errada e ela quer entrar na minha equipe, eu não convidaria, por exemplo. Eu vejo que poderia trazer um clima ruim, né? Para a equipe, trazendo alguém que pode, às vezes, influenciar as coisas de uma maneira negativa, né? E isso conta bastante. Acho que o clima é sempre uma parada bem importante, né? Seja trabalho, seja em casa, qualquer lugar. E
E aí, sei lá, sabendo do histórico da pessoa, pode ser que ela traga esse clima ruim, né, pra sua equipe. Então, eu não abriria, né, essa vaga, vamos dizer assim, pra ela. Você acha que, para ficar até um pouco mais dentro do tema, você acha que dar uma segunda chance para alguém é um erro? Ou depende do contexto? Depende do contexto. Porque assim, acho que sempre a gente tem que ver, assim, acho que pode ser meio contraditório, mas eu acho que todo mundo merece uma segunda chance desde que a pessoa mude, né? Só que as mudanças não são fáceis. Não é fácil mudar. E dependendo de como for, de qual foi o erro, né? Seria meio... Nossa, é difícil esse tema, né? A pessoa complicado, né? Porque você vai... Sai do muro aí, ó. Não, é que assim, cara, realmente eu acho que as pessoas merecem uma segunda chance. Só que se elas mudam, porque, por exemplo, ó, Só uma coisa. Nesse caso, você não sabe se ela mudou ou não. A pessoa simplesmente pediu sua ajuda e você, tipo assim, poderia trazer uma situação mais extrema, mas vamos continuar nessa. Talvez seja o melhor, não seja a melhor situação. Mas você tem uma vaga, certo? Aquela pessoa não fez nada de errado pra você e ela está pedindo ali que você a contrate, por exemplo. Que você ajude ela. Ou que pelo menos ajude ela. Pô, não contratou, mas que ajude ela. É errado? Não, não ajudaria. Eu não ajudaria. Por quê? Bom, ela já fez mal para outras pessoas que eu conheço. E eu não tenho como comprovar se essa pessoa mudou ou não. Eu não indicaria. Não indicaria. Porque assim, até que eu falei, às vezes ela pode trazer um clima ruim para o ambiente. E aí tem uma outra situação. Bom, vamos supor, você está ali na empresa, você tem uma baita responsabilidade na pessoa que você vai indicar. Então, se essa pessoa já fez mal antes, ela pode fazer de novo e você não sabe se ela de fato mudou. Vamos supor, se ela amadureceu, às vezes aconteceram alguns cenários na vida dela que fez ela crescer. Se você não tem como comprovar isso, eu não abriria, sabe, essa oportunidade, vamos dizer assim. Essa é a minha opinião, assim. E se essa pessoa, vamos trazer mais uma cascata aqui de mais um temperinho aí. E se essa pessoa tivesse te ajudado previamente? E se essa pessoa foi quem te indicou na primeira empresa? Caramba, que Que nem eu, a primeiro momento da pergunta, assim, antes dessa, ó, Matheus, eu conversaria com a pessoa sabendo do que ela fez, né? Sabendo, não é? Do que ela fez Sim, com as pessoas. comprovado. Sim, você sabe. Exatamente, você sabe, comprovado do que ela fez aquilo. Sim, então, eu conversaria com ela, ela pedindo ajuda pra mim sobre um emprego, e eu chegaria pra ela e falava, olha, eu não vou te ajudar, porque você fez isso e isso. Eu sou muito transparente em relação a isso, tá ligado? Eu falaria, eu não vou te ajudar, porque você fez isso e isso na outra empresa, coisa que eu não concordo. Primeiro que eu chegaria na pessoa falando assim, mas, ou se fosse uma ajuda que não envolvesse outras pessoas, tipo, se ela pedisse ajuda diretamente pra mim, coisas específicas pra ela, sem se envolvendo coisas global, como na situação de emprego, eu ajudaria. Eu acho que dependendo da situação. Porque eu ia ajudar ali, depois ia passar, nunca mais ia ver ela e beleza. Vida que segue. Mas... Ou outro ponto que eu também faria me conhecendo é inventar. Eu acho que muitas das pessoas vão se identificar com isso daí. Eu falei, cara, eu não consigo te ajudar nisso porque eu tenho outras coisas pra fazer, ou eu não consigo nesse momento. Inventar uma desculpa, tá ligado? E tipo, pra não querer ajudar ela diretamente. Tipo, ou eu ia falar, né, dependendo da situação ali, a verdade do que ela fez nas outras ocasiões que eu não concordava, ou eu ia falar pra ela uma desculpa pra não querer ajudar. Entendeu? Certo, mas isso você tá falando antes de eu trazer que ela teria te ajudado e teria até te... Isso.
Antes Certo. disso, agora como você falou que ela me ajudou em alguma ocasião, mas ela foi lá com a pessoa, eu vou colocar um pi. Eu vou colocar um pi nessa parte que eu falei, porque tô Ah, não bem. precisa pôr, não. Pode. Não. Fica tranquilo. Mas é. Sem rascunho e com palavrão. Mas Esse é o nosso lema. Aí dá um strike. Aí dá strike no nosso vídeo logo de primeira. É verdade, né, tio? Eu tinha esquecido desse detalhe. O YouTube não é a casa da mãe Joana, né? Bem que poderia, seria mais da hora, né? Não, o que você dá? Agora, o que você dá aquela Só já falava assim. Não, mas não tem problema não, né? Não tem problema não. Isso daí não é isso que vai te dar strike, não. E a gente nem monetizou também, então não tem nada a perder. É, assim. Mas agora voltando aqui, rapaziada, sobre essa coisa de a pessoa ter me ajudado e se ela vir pedir ajuda pra mim, cara, eu acho que pesa mais o que ela fez com as outras pessoas do que ela me ajudou, eu acho. Dependendo também da ajuda do que ela fez pra mim, envolve muitas coisas. Se ela ajudou num período que eu tava precisando muito, tipo, eu tava no fundo do poço. Aí essa pessoa veio e era com as outras pessoas. Aí ela veio e me ajudou. Eu, por me conhecendo, eu acho que eu ajudaria ela. Nessa situação... Seria ingratidão se você não ajudasse? Você acha que seria ingratidão? Eu vejo. Eu não vou ser hipócrita aqui, tá? Eu vejo que seria uma ingratidão. Porque nessa situação que eu tô falando específico, tipo, eu tô no fundo do poço. Ali, mano, quase no fundo do poço, vamos jogar assim. Aí essa pessoa foi e me ajudou. Se ela foi cuzão com aquela pessoa, eu visto que ela, mano, fez muita cagada, fez muita merda, magoou muita gente, mas ela veio e me deu o braço, me ajudou. Eu não vou ser hipócrita, pelo que ela fez por mim, eu ajudaria. Nessa questão. Certo, mas e se não fosse num cenário tão extremo? Que nem se falou, pô, tá no fundo do poço. Não é num cenário extremo, é num cenário normal, digamos assim. Isso, exatamente. Aí como não foi um extremo desse lado, mas o extremo do outro lado, que ela foi com outra pessoa, magoou, fez aquilo, aí eu não ajudaria não. Aí, tipo, ela deu uma ajuda básica pra mim, beleza, mano, foi uma ajuda básica, mas você pesou mais com as outras pessoas, então pra mim eu não vou te ajudar. Tá ligado? Eu acho que nessa parada, assim, de saber se a pessoa mudou ou não, se ela já me ajudou alguma vez, diretamente, meio que eu vou ter um canal pra falar com ela, né? Vamos dizer assim. Então eu já tive a oportunidade de falar com essa pessoa, não só alguém que disse que ela fez alguma coisa. Até dá pra saber se a pessoa mudou, né? Se você tiver algum contato ou puder falar. Mas, cara, se ela me ajudou em alguma outra oportunidade, eu consigo falar, acho que daria até pra pensar. Mas ainda assim é difícil, sabe? Levando o histórico. Levando pra esse contexto, assim, de trabalho, seria complicado indicar alguém que, às vezes, já tem um histórico ruim, sabe? Não só pela questão, por exemplo, de você estar colocando o seu nome ali, tipo, pô, você que está indicando. Mas tem um outro cenário que, às vezes, você pode estar conturbando um clima que é bom, sabe? Então, acaba tendo essa responsabilidade. Lógico que é sempre bom a gente tá buscando fazer o bem, é o correto. Mas, às vezes, também, se essa pessoa pode trazer o mal, a gente tá fazendo bem se a gente tá indicando ela? Exato, é um bom ponto. E é por isso que eu falo da questão de um erro justifica o outro. Porque será que você não ajudar uma pessoa que te ajudou, por exemplo, será que isso não é um erro? Então depende do contexto, certo? Exato. Então, Esse exemplo que eu trouxe, porque a gente tá falando em contexto, mas tudo vai depender. A gente falou no outro vídeo, depende do contexto, a gente tá falando nesse... Mas se vocês que estão assistindo a gente for parar pra pensar, tudo depende. Não tem como a gente chegar aqui e falar, não ajudaria. Ah, tá, mas por quê? Você ia ter vários argumentos, mas dentro desses argumentos teria o contexto. Entendeu?
Uhum. Então, é o que eu falo aqui, o que o Matheus falou, o que o Roberto falou. Em ocasiões, a gente tanto poderia ajudar, quanto não. Foi o que o Matheus até fez uma provocação aqui pra mim, tá? Mas e se não fosse numa situação ao extremo? Se não fosse numa situação ao extremo, eu não ajudaria. Entendeu? Assim como eu falei lá no outro tópico, que durante o emprego, envolvendo várias pessoas, eu ou fugiria ou falaria a real pra ela de como que ela foi, por isso que eu não ia ajudar. Mas agora, se fosse uma ajuda diretamente, tipo, que eu não ia ver mais a pessoa e ela não ia estar no mesmo ciclo que eu ajudaria e vida que segue. Tá ligado? Então, porque dentro desse tema, ele acaba envolvendo muita coisa, né? Mas eu concordo com vocês. Eu acredito que numa situação extrema, eu acho que seja do outro lado quanto do nosso lado, a ajuda ela é válida, né? A questão de dar segundas chances, por exemplo, isso é uma questão que o próprio Roberto falou também, que depende muito da situação. E eu concordo. Depende muito do que a pessoa fez para ser dada uma segunda chance. Pelo menos na minha opinião e o que eu trago como vivência. Então vou pegar algo extremo aqui, tá? A pessoa matou a outra por conta de um roubo. Foi roubar, cometeu um latrocínio. Cara, pra mim não tem segunda chance. Simples assim, porque ela matou a outra pessoa e tirou a chance daquela pessoa continuar vivendo. Então, num contexto desse, que é extremo também, na minha opinião, essa pessoa não tem que ter segunda chance. Porque a pessoa que ela matou não vai ter, e a família dela também não vai ter uma segunda chance. Por mais que, aí puxando de volta para a primeira situação, por mais que aquelas pessoas que essa eventual pessoa acabou prejudicando e foi mau caráter, por mais que elas tenham uma segunda chance, eu acho que depende muito da situação para você confiar numa pessoa assim e dar justamente uma nova opção para essa pessoa, digamos assim, superar aquilo e seguir em frente, sabe? Superar não, mas ela provar que mudou, sabe? O que eu penso é que, assim, o mundo ele é muito grande. Então, ela não vai ter mais a oportunidade conosco. Ela errou com as pessoas próximas a nós. Então, ela não vai ter uma chance naquele espaço. Mas em outra, ela vai ter. Entendeu? Então, eu acho que acaba realmente dependendo muito da situação. A gente poderia até trazer situações ainda mais pitorescas, digamos assim, situações mais esquisitas, mais estranhas, mais cabulosas, mas, na minha opinião, as coisas precisam de contexto, precisa de limite também, porque, infelizmente, o ser humano precisa de limite, não consegue respeitar muita coisa, e dependendo da situação, é como o Roberto falou também, de que, assim, trazendo vamos supor, não, vou dar uma chance. Beleza, foi mau caráter ali na primeira vez, vou dar uma chance. Cara, a consequência pode ser muito perigosa. O risco é muito grande. Assim como também o que o Alan fez, eu acho correto. Falar, cara, por você ter sido mau caráter, se põe na minha situação, você se daria uma outra chance? Essa é uma provocação válida também, né? Você se daria uma outra chance sabendo do que eu sei? Por exemplo? Sim, sim. Eu sou muito assim, cara, de tipo, fazer a pessoa refletir. E uma coisa que eu quero falar também, que como a gente vai estar sendo ouvido por pessoas, veja, sempre que vocês forem ser pedido ajuda por alguém que magoou vocês ou que chateou, olha o contexto, igual o Roberto, igual o Matheus tá falando aqui, igual a gente tá falando. Até porque para fazer o bem para você. Porque envolve outras questões em relação a isso, né, o Roberto, Matheus, que é o guardar rancor, por exemplo. Eu tô fugindo um pouquinho aqui, mas é para contextualizar o tema. Porque se você ficar só negando, recusando ajudas, lógico, dentro do contexto, igual que a gente tá falando aqui. Se for um contexto leve, igual eu falei aqui, que você não vai mais ver a pessoa, que vai chegar e vai nunca mais ver, a pessoa só pediu aquela ajuda naquele momento que ela tá precisando também, por que não? Tá ligado?
Agora, se for por outro lado mais ao extremo, que te magoou de verdade mesmo assim, aí eu acho que não vale a pena, tá ligado? É o que a gente tá falando aqui, sempre ver o contexto, porque pra também ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio em tudo que for fazer. Em ajudas, assim, às pessoas que magoam a gente. Até porque eu já ajudei pessoas que me magoaram assim, e que ficou tudo bem, cara, não me prejudicou, não coisa em nada. Mas lógico, porque eu vi que o contexto daquela situação não, não afetaria, tá ligado? E iria fazer bem pra mim também, entendeu? Eu até tô pensando aqui, conforme o papo vai rolando, que às vezes o tema poderia ser mais sobre segundas chances do que necessariamente a parte de um erro justifica o outro. Conforme a gente foi falando aqui, veio na minha mente. Trazendo acho que uma perspectiva aqui, depende também muito do que é tolerável, vamos dizer assim, na sua régua moral, né? Uma coisa assim que eu penso, por exemplo, um relacionamento. Você tá com uma pessoa que já te traiu. Você daria uma segunda chance? Eu não daria. Pra mim é uma coisa que seria imperdoável. Eu acho que certas coisas é até bom você já colocar logo de cara, assim, as pessoas que você tá convivendo, o que é tolerável, o que não é. Pra mim esse é um aspecto que não seria. Não sei o que vocês acham. Sim, sim. Eu vou puxar esse assunto, tá? Eu também concordo, eu acho que no caso uma traição é complicado porque eu também não, pra mim, tipo assim, eu tentaria perdoar na questão de, tipo assim, não me fazer tanto mal, entendeu? Por mim, eu tentaria perdoar aquela pessoa por mim, mas eu não conviveria mais com ela, entendeu? Eu, tipo assim, ó, você no seu canto, eu no meu, e não daria uma segunda chance nem de convivência, porque se já me traiu uma vez, cara, eu não vou dar a brecha de correr esse risco de novo, entendeu? Se outra pessoa que não conhece o passado quiser dar uma chance, beleza, vai lá, espero que não ocorra, mas né, eu também não daria essa segunda chance. E é que nem vocês falaram, depende muito dos seus valores, dos seus princípios. Eu acho que tem coisas que você precisa respeitar e as pessoas que convivem com você e que vivem com você precisam estar alinhados com esses valores e princípios. Porque vai chegar uma hora que acho que vai chegar numa encruzilhada em que o seu amigo, sei lá, seu primo, seu irmão vai tomar uma decisão que vai totalmente contra o que você acha que é certo. E isso acaba também afetando a questão de dar uma segunda chance. Eu acho que tem situações que, sim, dá para ter uma segunda, uma terceira chance, porque todo mundo erra, cara. Tudo depende do contexto, né? A gente também não vai comparar você colocar a toalha em cima da cama molhada lá, que é um erro para algumas pessoas, com, por exemplo, uma traição. Então, você pode colocar ali a toalha molhada em cima da cama por 20, 15, 30 vezes que ainda assim a sua namorada vai te perdoar, digamos assim. Mas uma traição, cara, isso já fere aquilo, a questão dos princípios, né? Não tô equiparando uma coisa com a outra, mas é só um exemplo de que errar faz parte, nem sempre o errar também é porque a gente quer. Agora, tem erros que sim, a pessoa escolheu. E na minha opinião, por exemplo, numa situação que o Roberto trouxe, traição, a pessoa escolheu, cara. Se a pessoa escolheu isso, então, pra mim, não tem segunda chance. Eu ia complementar, só trazer um ponto aí, que isso que você falou foi bem bacana, cara, do tipo, cara, perdoar, beleza, tipo, eu não vou ficar guardando isso dentro de mim, ou ficar remoendo, vou virar a página, vou seguir minha vida, mas sem essa pessoa, né? Tipo, isso é diferente de dar uma segunda chance, né? Acabou passando uma ambulância aqui, fez um barulho, não sei se pegou no áudio. Coisas que acontecem. Eu também sigo com a opinião dos meninos. Por quê?
Porque eu vejo também que quando a pessoa trai, não volta a mesma coisa no relacionamento, entendeu? Pode ser o que for, cara. Teve uma traição ali, não vai ser mais a mesma coisa, tá ligado? Então, é aquilo que o Matheus falou, conversar, falou, ó, não guardo mágoas, lógico, fiquei triste com o que aconteceu, mas não vou guardar mágoas porque eu quero que me faça bem, senão rancor, entendeu? Conversar com a pessoa, mas deixar explícito que ali não vai ter mais vínculo nem proximidade, nenhum caso com ela mais, porque também não vai mais fazer sentido. Vai ter desconfiança, vai ter outra desavença, vai ter lembranças, entendeu? Que é uma coisa que não é legal no relacionamento. Tipo, a gente tá entrando nesse tópico de relacionamento porque o Roberto trouxe esse negócio de traição, e traição envolve relacionamento. Então, vai trazer só lembranças, passado, rancor, e eu acho que, ao meu ver, trair uma vez, acabou. Por mais que tenha uma história, pessoas que têm histórias ali de 6, 7, 8 anos, aí foi lá e teve uma traição, lógico. O peso dessa história é grande também. Muitas pessoas têm toda uma trajetória que lá na frente a pessoa acaba traindo. Eu já conheci histórias assim. Até senhores e senhoras aí que teve um relacionamento duradouro, muito bacana na juventude, aí passa ali num deslize e teve uma traição do esposo ou da esposa. Pode acontecer também. Aí tem gente que, olha, vê que pode ter uma chance. Eu não sei se tem pessoas aí dos comentários que teve uma superação sobre isso, que pode ocorrer também. Mas a nossa opinião que bate aqui de nós três é que não compensa, entendeu? Porque vai ser empurrado com a barriga, vai ter relembranças do passado, vai ficar joga na cara. Você fez isso comigo, você também, entendeu? Então, por isso que pra mim, na minha opinião, não merece segunda chance a traição. E é isso, não, eu acho que assim, tudo que a gente fala aqui, né, pessoal, é uma questão mesmo de conversa, então não é a verdade absoluta, cada um toma a decisão que achar melhor, faz o que acha que é melhor para sua própria vida, né? E é claro que se uma pessoa quer perdoar uma traição, acha que ok, vai superar, tudo bem, a gente deseja que vocês realmente consigam, né? Mas é como o Alan trouxe muito bem pontuado, que é justamente a questão que as pessoas sempre vai ficar com o pé atrás. Não vai ter sossego mais. Sempre vai ficar aquela pulga atrás da orelha. Pelo menos sempre não vou falar todos os casos, mas eu acredito que a maioria vai ser assim. Entendeu? A não ser que de fato a pessoa supere e que a pessoa que praticou a traição realmente mostre mudanças concretas, mas que ainda assim, ao meu ver, sempre vai ter aquela pulga atrás da orelha, sempre vai ter aquela dúvida, será? E aí pode até ter gente falando assim, poxa, mas você também não sabe se a pessoa que você tá hoje já te traiu ou não, você pode ficar com essa dúvida. Sim, mas é muito mais provável você ficar com alguém com essa pulga atrás da orelha, com alguém que já te traiu, do que com alguém que nunca praticou essa traição, né? Então, assim, aí entra nessa questão também de segunda chance. E outra questão que a gente poderia até trazer dentro desse um eu justifica o outro você sabe que a sua parceira, o seu parceiro te traiu. Pra você, se você traísse, digamos, se você está em relacionamento, você soube que a sua parceira te traiu. Você, Alan e Roberto, vocês acham ok vocês também traírem? Ou não? Você acha que um erro justifica o outro? Então o erro de trair justifica uma traição? Nessa situação, que foi como eu comentei, né? Vamos supor, a gente tá num relacionamento, a pessoa me traiu, eu soube, eu termino. Tipo, eu acho que assim, ela me traiu, vou continuar no relacionamento, pra eu trair ela de novo, pra pagar na mesma moeda, cara, acho que acaba num... O meu pensamento mas por que eu ainda tô nesse relacionamento, sabe? Primeiro que eu acho que ela não deveria ter uma segunda chance, essa pessoa, né? E, por outro lado, eu vou
é olho por olho e tal. Cara, não acho que vale a pena. Eu acho que seria mais saudável pra mim terminar isso aí, né? Termina e aí vira a página mesmo, que nem a gente tava comentando. E segue o jogo. Aí eu não vou trair essa pessoa porque eu nem vou mais estar com ela, sabe? Mas aí então, Roberto, vamos fazer o seguinte, vamos colocar numa terceira pessoa, em outra situação. Não é Já tá você. querendo fazer um relacionamento aberto, sabe? Que é isso? É um negócio. Não, eu tô falando uma outra situação, vamos supor, não é você. Mas vamos supor, tipo, vai, fulano tá com a Mariazinha lá, e a Mariazinha traiu o fulano, e o fulano pega e, sabendo, vai, tipo, justamente olho por olho, dente por dente, trai ela, né, também. Enfim, justifica? Eu acho que assim, se você tá se igualando com a pessoa, a mesma índole e o mesmo caráter, se você fizer igual, tá ligado? E eu acho que se a pessoa traiu, é aquilo, separou, acabou, mas eu não vou fazer igual porque eu não quero ser igual àquela pessoa. Eu não vou sair do meu eu pra ser igual a fulana Mariazinha, que nem se trouxe aqui. Pra ser igual a Mariazinha que foi lá e fez, tá ligado? Eu, Alan, falando assim, eu não pagaria ali em relação a esse tema, tá? De traição. Eu não trairia porque eu fui traído. Eu terminaria com a pessoa, ó, você me traiu, não confio mais em você, acabou aqui, tá ligado? Ah, mas a gente tem história juntos. Não, tudo bem, foi uma história legal, mas a partir daqui não vai ser mais a mesma coisa, acabou. Pronto, ponto final. Aí eu não trairia, tá ligado? Ah, vou lá, vou chegar, vou começar a sair, meter o louco com uma pá de mulher também. Não, eu não faria isso. Ficaria na minha por um tempo, lógico, chateado, porque toda traição, todo mundo sabe quem já foi traído aí, sabe o quanto doloroso é, né? Nunca fui traído, a gente aqui também não, graças a Deus. Então, eu ficaria na minha e depois de um tempo começaria a dar abertura para conhecer novas pessoas, tá ligado? Mas não no sentido de vingança, para pagar na mesma moeda. Aí nesse caso eu acho que não compensa, mano. Você sair da sua pessoa, da sua personalidade para se igualar com a outra, tá ligado? Eu acho que, na verdade, a questão não é nem personalidade, é a questão dos seus valores e princípios, né? É tipo Isso, assim, exato. você trai os seus valores e princípios, só que aí vem uma outra situação, mas eu não vou trazer aqui, porque não é com relação à traição. Mas é com relação a uma coisa que eu coloquei no grupo, vocês sabem do que é, que eu falei que a gente não ia falar, mas que naquele aspecto a gente concordou um pouco. Ali acabou, né? A gente concordou, acho que por enquanto a gente não vai trazer isso aqui, mas acho que foi mais mesmo, pessoal, esses questionamentos, trazer esses pontos justamente para causar essa reflexão, para causar que, tipo, causar justamente esses pensamentos, porque muitas vezes a gente acaba agindo por impulso, ou não sabendo também se está agindo certo, se está sendo honrado ou não, se está agindo de acordo com o seu próprio princípio ou não. Existem essas questões, existem essas dúvidas. E essas reflexões, elas são importantes. Muitas vezes você também compartilhar isso com alguém que você confia e que tem princípios e valores semelhantes aos seus, pode ajudar a tomar uma decisão, pode ajudar a trazer um direcionamento melhor ali para aquela situação que você enfrentou ou está enfrentando. Então, tudo isso também é importante, porque, por exemplo, por mais que nós três tenhamos a mesma opinião referente a esses assuntos, até porque os nossos princípios e valores são muito semelhantes, pode acontecer de alguém ter uma visão diferente e fazer você repensar ali a sua decisão, repensar o que você acha que é certo, o que é errado, e aquilo. O que eu acho que não dá para repensar é princípios e valores. Mas vão ter situações que vão colocar essa pulga atrás da orelha, como foi a primeira questão que eu trouxe. Justamente, ajudar uma pessoa que não te fez mal diretamente, mas fez mal para outras pessoas, né? De mal assim, mau caratismo e tudo. Enfim, então, basicamente,
Eu acho que o papo tá sendo muito sério. Vocês me trairiam aí, Roberto e Matheus? Ah, Aí eu acho que não, né, cara? Mas só uma parada assim que eu. Teve um vídeo que eu vi hoje que eu achei interessante. Conforme a gente foi falando, eu lembrei. Já que a gente tá em clima de Copa do Mundo, né? Tem o jogador, né? O Haaland, que ele tá bem alto agora. Inclusive, ele fez 2 gols ali no Brasil. E o pai dele é um ex-jogador de futebol também. Não sei se vocês sabiam disso. Mas. Eu achei que o pai do Haaland era o Thor. Parece, né? Parece. Mas. Então. O Majin Buu, eu ia falar isso também, né? É verdade, o Majin Buu, mano. Falei Por errado. causa do. Caramba, fugiu a palavra aqui. Foi mal. Mas não, então, mas só voltando aí, o pai dele então é ex-jogador, né? E o pai dele, ele era zagueiro. E aí o que aconteceu? Quando ele tava jogando no Leeds da Inglaterra, ele foi entrar numa dividida ali forte com o Roy Keane, que é um ex-jogador também do Manchester United, ídolo por lá. E aí o Roy Keane, ele caiu no chão nessa dividida aí, com dor. E o pai do Haaland chegou nele assim e falou, levanta, tal, para de fingir. Só que foi uma lesão grave. O cara, ele rompeu os ligamentos do joelho e ficou 1 ano parado, né? Ele, 1 ano sem poder competir, teve que fazer físio, teve que fazer... Eu acho que chegou a fazer cirurgia, né? Geralmente lesão assim em ligamento você tem que acabar fazendo uma cirurgia, enfim. Aí o que aconteceu? 4 anos depois, né? O pai do Haaland estava no Manchester City, ia ter um jogo lá, ia ter um clássico entre os dois. E o Roy Keane ainda se lembrava dessa situação em que eles tiveram essa dividida e o cara falou pra ele parar de fingir, falando pra ele levantar. E o cara guardou rancor. Ele guardou por 4 anos essa situação. Então, na primeira oportunidade que ele teve, ele levantou a trava da chuteira e meteu no joelho do pai do Haaland. 4 anos depois, galera, ele ficou guardando isso daí. E essa entrada encerrou a carreira do pai do Haaland. E aí que tá. Foi um negócio forte. Queria ver aí o que vocês acham, assim, a questão de um erro justifica o outro. Cara, nessa parte aí eu vejo que é aquilo, né? Do contexto, nesse sentido, pra mim é leve. Não justifica porque, mano, foi uma entrada de jogo, tá ligado? Se foi com maldade ou não, aí não sei. Mas é aquilo, se ele queria ter feito, né, como ele queria ter feito, que fazia naquele mesmo jogo. Agora, ele guardar 4 anos da vida dele pra num jogo decidir isso, acabou encerrando não muito legal, não sendo muito inteligente, entendeu? Porque nesse sentido eu vejo que não justifica, mano, porque você pode, como foi, né, pode acabar tendo a sua carreira perdida, né? Ele perdeu a carreira por conta disso, você falou? O Roy Keane, ele teve uma multa. Então, e ele teve uma multa, né? Ele levou um cartão vermelho e depois ele declarou no livro dele que ele estava se lixando e que ele quis fazer isso daí mesmo. Aí ele recebeu uma multa ainda maior e uma suspensão de 5 jogos. Agora o pai do Haaland teve a carreira encerrada, o joelho dele nunca mais voltou. Então, aí gerou consequências de uma atitude que, ao meu ver, foi infantil. Tá ligado? Nesse ponto, nesse assunto que você trouxe aqui, porque tem situações e situações, velho, que você, como homem, né, como eram 2 homens, que você tem que honrar a sua hombridade, seu jeito. Mas nesse sentido aí, mano, não compensa porque além dele ter sofrido as consequências que sofreu,
Ele foi uma pessoa, mostrou a pessoa que ele é, por ele ser guardar rancor, pessoas que se alimentam de raiva, tá ligado? Então, esses tipos de situações assim, de pessoas que guardam rancor, que se alimentam de raiva, vou me fincar, só tende a ter consequência, velho. Então, pra mim, não compensa, não justifica, tá ligado? Nesse Pô, sentido. concordo, Alan, concordo. E eu lembrei o que eu queria falar, por causa do rabo de cavalo que lembra o Majin Buu. Ai, Camilo. O rosto dele também lembra, mano. Mas eu concordo, eu acho que não justifica, não, realmente é uma coisa que dá pra ver que o cara guardou por muito tempo. Eu acredito que, assim, o erro do pai do Highland talvez foi de não ter pedido desculpas, porque ali naquela situação, talvez ele não soubesse a gravidade que era. Mas depois que soube, o mínimo era pedir desculpa. Não sei se foi o caso, tá? Aí eu realmente não sei. Agora, o cara guardar 4 anos isso e depois querer descontar, cara, o que eu imagino é que ele deve ter sofrido muito, certo? Só que aí que tá, cara, toda ação tem uma consequência. Aí também entra naquilo, além de eu achar que, assim, digamos assim, é fácil eu falar, é muito fácil eu falar, mas ter a maturidade de superar aquilo, superar todo aquele sofrimento, mas você pensar em você no caso desse, porque ele acabou assumindo algumas consequências ruins, apesar que pra ele tá ok com isso, ele tá ok com as consequências ruins, e na cabeça dele ele não se arrepende, porque ele revidou e o pai do Haaland acabou sofrendo uma consequência pior, né? Tipo, teve que encerrar a carreira. Mas falando a minha opinião, cara, eu também acho que não é válido. Se fosse quando eu era mais novo, eu ia falar que sim. Quando eu era mais novo, eu tinha esse pensamento. Eu tinha esse pensamento e eu achava que era olho por olho e dente por dente. Eu acho que tem situações que talvez podem acabar recorrendo a isso, acabar acontecendo isso. E quando eu era novo, eu apesar de nunca, não me recordo de ter feito isso, mas eu falava, não, tem que ser assim, tipo assim, se fez, aí tem que aguentar e tal. É olho por olho e dente por dente. Hoje eu acho que nesse contexto desportivo, digamos assim, tudo bem que a profissão do cara, você tem que tomar cuidado. Não é assim. É isso que eu A mesma coisa no mundo corporativo, por exemplo. Alguém foi filha da puta comigo. Cara, eu não vou ser filha da puta com ele. Eu não consigo. Eu não tenho estômago. Entendeu? Não tenho estômago e eu não conseguiria. Tá indo contra os meus princípios, digamos assim. Até porque que nem você falou, né, mano? Você mesmo já deixou claro que se eu fosse jovem, eu falei, foi o que aconteceu com ele. Ele foi moleque. Você trouxe um ponto aqui, Matheus, que vendo assim, reação de pessoas, não que jovem, não tô falando aqui que jovem é imaturo, que tem muitos jovens aí que são bem cabeça, mas no sentido de você, que nem o Matheus falou, quando eu era moleque eu pensava de uma forma, hoje eu já penso de outra. Então, se um cara é um profissional ali de futebol, ele sabe que futebol tem contato, ele sabe que é uma competição, tá ligado? Ele sabe que tem entradas e entradas ali pra disputa de bola. Então, é você analisar, você com maturidade, é você analisar, tá ligado? Se ele deu uma entrada em mim, mas ele queria tomar bola ou foi com maldade, eu não sei. Mas agora você guardar 4 anos da sua vida pra depois revidar uma situação passada, aí pra mim já não... Extrapola, né, cara? Extrapola o limite, digamos assim. Até porque, cara, imagina o quanto que esse cara. Imagina o tanto de ódio, o tanto de raiva que esse cara sentiu, o tanto de sentimento ruim que ele foi remoendo, armazenando durante esses 4 anos pra fazer isso, né, cara? Então Isso que eu ia falar. Ele demorou um ano pra voltar pra campo. Ele demorou um ano pra voltar a jogar bola e ficou os outros 3 ali remoendo a lesão, né, cara? O quanto que ele ficou ali guardando de rancor, envenenando a própria cabeça, né?
Pra chegar nesse momento ali e descontar realmente, É, cara. mas assim, pessoal, também não vou falar que é fácil, tá? Eu me Sim. coloco no lugar do cara, é, eu também, assim, eu acredito que no início eu ficaria com muita raiva, com sentimentos ruins, e não tem como, né, numa situação dessa. Mas É realmente, que, tu, passado tem uma por frase, outra coisa. sim, é que tem uma frase que fala que a raiva mostra a verdadeira pessoa. É um bagulho assim. Eu não sei exato como que é a frase. Mas queira que é tipo assim, você quer conhecer alguém e conheça quando ela está com raiva, tá ligado? É uma parada assim que eu cheguei a ver. Então ele só mostrou, mano, aquilo que ele é. Tipo, não é normal a pessoa tá ali, passar 4 anos se alimentando de um rancor, de uma raiva e descontando no cara. Então, Ele mostra, ó, mostra realmente como a pessoa é. mas eu vou trazer um outro ponto, não justificando e não passando pano pro que o cara fez, mas já pensou talvez o tanto de grana que talvez ele... Eu não sei como é que era na época, tá, Roberto? Eu não sei como é que eram os contratos. Hoje em dia o cara recebe trabalhando, não trabalhando, estando no clube, não estando. Enfim, o cara recebe de todo jeito, o jogador de futebol. Mas na época, pegando esse contexto de jogador de futebol, eu não sei se ele, tipo assim, se ele continuava recebendo, o tanto de dúvida, o tanto de dor que o cara passou. Então, cara, tem tudo isso, entendeu? Isso entra no contexto. A dor que o cara sentia, a raiva que o cara sentia, e ainda mais o desprezo do cara falando, meu, levanta daí, isso daí não foi nada. E sem ter pedido desculpas. Então eu entendo o cara ter ficado com raiva, sabe? Eu acho que tem situações, cara, que a pessoa vai sentir raiva e que não é que ela é daquele jeito. É que a situação acabou se moldando e a pessoa, aí sim, ela tem que tentar ser o mais cabeça possível e ter a melhor orientação possível para que ela não cometa um segundo erro, né? Nossa, sim, mas o que eu digo assim que mostra um pouco da personalidade da pessoa, moleque, pelo tempo, tá ligado? Não entendi. não pelo ato ali imediato, é pelo tempo que ele segurou isso, tá ligado? 4 anos. Sim, sim. Então, você vê que a pessoa, de fato, ela é rancorosa, tá ligado? Um pouquinho, mas. Mostra essa personalidade. Um outro exemplo aqui que eu vou dar, o Ronaldo Fenômeno. Quantas entradas ele recebeu, fez cirurgias dos joelhos, nem por isso ele guarda rancor dos caras. E sabe Tá uma ligado? coisa? Tipo assim, eu acho que a raiva não define a pessoa, mas, tipo, nessa situação que você trouxe, por exemplo, que ele ficou guardando isso por 4 anos, aí eu acho que realmente define, que nem você falou, Alan. Aí eu acho que realmente. Agora, qual que seria a melhor resposta que ele poderia dar? Porra, atacante, vai lá, mete gol, cara. É isso. Não depois da lesão, né? O cara foi lá, ficou um ano. Na hora que ele rompeu o ligamento, não tem jeito, o cara tem que se recuperar. Mas, pô, transforma isso daí em motivação pra, sei lá, e fazer gol no outro time. A melhor resposta de todas, cara, que ele podia dar, sabe? O exemplo que eu trouxe aqui foi o Ronaldo, outros jogadores aí também, que tomou entrada, sofreu ligamentos, fez cirurgias. Né? E por isso os caras. Não. Raiva. Essa parte que você falou, realmente, de tipo assim, por 3 anos, o cara ficou 3 anos remoendo isso pra depois devolver. Realmente, Você vê que a isso pessoa não mostra o caráter do cara, entendeu? Porque, tipo, foi uma injustiça. Tipo, porra, me senti injustiçado. O cara chegou na maldade e tal. Mas, cara, você fazer isso depois, querendo ou não, acho que de certa forma isso te torna até pior do que o cara, entendeu? Porque foi totalmente premeditado, digamos assim. O cara Imagina a professora que dá uma nota baixa pra ele na escola quando ele era uma criança. O que ele fez? Aí ele volta lá com a arma, vou te matar, se me deu 0. Pá, vai lá e mata. Né? Que esse cara remoe as coisas. Não, mas é lógico, né? Lógico que são proporções, né? A gente fala assim, brincando e tudo, mas realmente, cara, isso daí é um ponto que é interessante. Mas, bom, pessoal, já deu 50 minutos aqui. Eu acho que deu pra
gerar bastante discussão esse tema aí. Cara, dá muito pano pra manga esse assunto. Tem muito mais coisas que a gente já chegou a conversar assim no backstage que daria pra gente colocar, sabe? Mas por enquanto a gente vai deixar mais pra frente e tal. E que são pontos importantes que é sempre bom serem discutidos, serem debatidos. Tá tudo bem se você não concorda com alguma opinião nossa aqui que foi durante o vídeo, né? E tá tudo certo. Mas sempre repensem aí as atitudes, façam reflexões, conversem com as pessoas que vocês confiam e que têm princípios e valores semelhantes ao de vocês. E, bom, basicamente é isso. Vou encerrando aqui o vídeo. Vou passar agora pro Roberto e pro Alan para eles finalizarem. É isso aí. Pô, valeu, galera. Papo muito bom, rendeu, né? Deu bastante conversa aí, fez a gente refletir e as provocações foram muito boas também. E galera, discordou aí da gente, pode colocar também nos comentários. É bom que faz a gente refletir aqui também, né, do nosso lado. E, bom, valeu pessoal aí por mais esse papo aí. Obrigado, Matheus, obrigado, Alan. E até a próxima. Valeu, gente. Valeu por mais esse papo aqui. Valeu, Matheus. Valeu, Roberto. Matheus trouxe um assunto muito interessante. Alguns meios polêmicos, assim, que vocês vão estar discordando ou concordando com a gente aí nos comentários. E agradeço por mais esse transmissão aqui com vocês. Sempre bom conversar com vocês aí. E deixem a opinião de vocês aí, o que vocês acham, rapaziada. Deixe seu like aí, se inscreva no canal. E sempre uma reflexão final, né, Matheus? Lembra? Sobre o tema do vídeo. Uma reflexão que vocês têm pra deixar pra galera aí, tá ligado? Ah, é verdade. Bom, a reflexão se um erro justifica o outro, eu acho que 2 pontos principais talvez possam ser colocados na minha opinião, que é, primeiro, você vai ferir o seu princípio de alguma forma, né, tentando cometer, digamos assim, um erro, porque para você é um erro, você vai estar ferindo algum princípio seu? Se sim, então pense bem. E também analisar as consequências, porque tudo que você faz tem uma consequência. E eu acredito também muito na questão espiritual, então talvez você não pague hoje, mas lá na frente você vai pagar e dependendo da situação em dobro. Então sempre pense bem antes de agir. Muitas vezes não é fácil, a maioria das vezes não é fácil, mas é importante para não cometer nenhum erro e nenhuma besteira que você vai se arrepender ali pro resto da vida. A reflexão que fica pra mim é exatamente essa, né? Você vai fazer alguma coisa que vai trair quem você os valores que você tem, os princípios, né? Sempre usar isso como base é bem importante, assim, para tomar as decisões da sua vida mesmo, né? Entre erros e acertos ali, sempre voltar para isso. Pô, tô indo na direção do que eu considero certo, né? Boa. E é o que os caras falaram, né? Como eu fiquei pro final aqui, eu faço as minhas palavras as deles, que é princípios e valores, e também coloco que agir mais pela razão nesse sentido, nesse ponto. De um erro justifica o outro. É você agir pela razão e não pela emoção. Porque com a razão você vai ter mais reflexão, você vai pensar se compensa, se não compensa, entendeu? Ver se não vai sofrer as consequências futuras, como serão essas consequências das suas ações em relação a esse assunto. Demorou? E é isso, rapaziada, a gente fica por aqui. Foi legal transmitir esse assunto aqui pra vocês. E espero que vocês gostem e se inscrevam no canal para estar mais ligado nos próximos vídeos. Demorou? Tamo junto e até mais.